Olá, belos! Hoje eu vou compartilhar com vocês um estilo de bolo diferente, com camadas mais grossas e muito creme de manteiga. Esse tipo de bolo é muito comum aqui no Reino Unido e também nos Estados Unidos. Inclusive, se você me acompanha lá no Instagram, eu já mostrei esse tipo de bolo várias vezes no Story. E para fazer esse bolo, eu escolhi uma massa de chocolate com café e um creme de manteiga feito com purê de framboesas, que é super fácil de fazer. E eu vou começar pelo purê, que ele precisa estar bem geladinho na hora de usar. Para fazer esse bolo, você vai precisar de 2 xícaras de framboesas congeladas, que eu já deixei descongelando dentro de uma peneira por algumas horas antes de usar. Agora elas já estão bem molinhas e eu vou processá-las. Pode ser no processador, no mixer ou no liquidificador, como eu estou fazendo. Se você optar pelo liquidificador, use a função pulsar, que é melhor. E pare de vez em quando para limpar toda a lateral até que essas framboesas virem um creminho. E sempre opte por frutas congeladas para esse tipo de receita. E se você quiser saber o porquê, visite o blog, tem link direto logo abaixo deste vídeo. E como eu estou fazendo um purê de framboesas, não pode ter sementes. Então eu vou passar esse creme por uma peneira e colocar dentro de uma panelinha. Ele ainda está bem líquido, então agora eu vou aquecer em fogo médio para baixo por alguns minutos, mexendo sempre, até que essa água evapore e fique um creme bem grossinho. A água já evaporou completamente, ele já está perfeito no ponto de purê. Agora ele precisa esfriar completamente antes de ser usado na cobertura. Então vou reservar e enquanto isso eu vou preparar a massa de chocolate com café. Para fazer esse bolo você precisa do leitelho ou do buttermilk ou o falso buttermilk, como eu estou fazendo aqui. Para isso eu preciso de 1 xícara de leite desnatado e 2 colheres de suco de limão ou de vinagre branco. Aí é só misturar tudo muito bem e reservar por uns 10 minutinhos até talhar. Se você não quiser usar o buttermilk ou o falso buttermilk, lá no blog eu te ensino como substituí-lo. Para fazer a massa de café, primeiro eu vou peneirar todos os ingredientes secos. Então eu junto 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de cacau em pó, ou chocolate se você preferir, meia xícara de amido, 1 colher e meia de chá de fermento em pó, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio e 2 colheres de chá de café solúvel. Misturo bem e reservo. Na batedeira eu junto 220 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente com 1 xícara e meia de açúcar. Pode ser o cristal ou o refinado. E bato por uns 3 minutinhos ou até formar um creme mais clarinho e volumoso. Depois eu junto 4 ovos, misturo mais um pouquinho e acrescento o buttermilk. Adiciono também 2 colheres de chá de extrato de café, que eu já te ensinei a fazer aqui no canal. Se você não tiver o extrato de café, você pode substituir por 2 colheres de chá de café solúvel também. E misturo mais um pouquinho. Depois é só juntar os ingredientes secos e misturar muito bem, mas sem bater demais essa massa. Massa pronta e super cremosa, agora eu vou dividir em 3 assadeiras de 17 centímetros untadas com manteiga e cacau. Ela também dá super certo com assadeiras de até 20 centímetros. E levo para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por uns 25, 30 minutos ou até que o palito saia limpo. E para a cobertura eu vou fazer o merengue suíço, que eu já te ensinei a fazer aqui no canal, mas eu vou saborizá-lo usando aquele purê de framboesas lá do começo do vídeo. Esse é um bolo grande, então eu vou precisar de 6 claras. Então a primeira coisa é separar claras e gemas de 6 ovos grandes. Com as gemas você pode fazer um quindim, que também já tem receita aqui no canal. Essas claras eu junto com 2 xícaras de açúcar refinado em um bowl que possa ir em banho-maria. E agora é só aquecer em banho-maria mexendo sempre até que o açúcar se dissolva completamente. Nem mais um grãozinho de açúcar, agora eu já posso bater em velocidade média para alta até triplicar de volume e começar a formar picos ou até que o bowl da batedeira esteja em temperatura ambiente.
Nesse ponto ele já está perfeito para fazer os suspiros que eu já te ensinei aqui no canal. Mas como eu estou fazendo uma cobertura amanteigada, hora de adicionar a manteiga. O bowl da batedeira não pode estar morno nesse momento. Então agora eu tenho que adicionar 440 gramas de manteiga sem sal, picada em cubo, e ela não pode estar nem muito gelada e nem mole demais. Ela precisa estar macia e eu vou adicionar um quadradinho de cada vez. E depois de adicionar toda a manteiga, bata por mais uns 2-3 minutinhos até ficar um creme bem lisinho e bem branquinho. A cobertura está quase pronta, mas eu vou reservar uma parte desse creme branquinho para usar lá na decoração do bolo. Então, num outro potinho eu vou reservar mais ou menos 100 gramas desse merengue e vou adicionar 1/4 de colher de chá de extrato de baunilha e vou reservar. E no restante, finalmente eu vou acrescentar aquele purê de framboesas lá do começo do vídeo e mexer delicadamente. E lembre-se que o purê deve estar completamente frio para não derreter o seu creme de manteiga. Buttercream de framboesa já está pronto, agora eu vou dividi-lo em 3 partes iguais, que eu vou usar 2 para o recheio e 1 para a cobertura. Hora de montar o bolo. A primeira coisa que eu gosto de fazer em todos os bolos é nivelar a camada. Para assim, a hora que você cortar, ficar aquele bolo bem retinho, bem lindo, com todas as camadas iguais. Como esse é um bolo amanteigado com camadas grossas de bolo, eu vou usar uma calda de café para regar todas as camadas. Para fazer essa calda, você precisa de meia xícara de água, meia xícara de leite, 2 colheres de sopa de açúcar e 2 colheres de chá de extrato de café ou café solúvel. Depois é só aquecer em fogo médio até levantar fervura. Ferveu, já está pronto, é só reservar até a hora de usar. Como sempre eu faço, eu vou montar o meu bolo dentro da assadeira que eu assei, forrada com uma folha de acetato, e agora é só intercalando uma camada de bolo, regar com bastante calda de café. Coloco uma das partes do recheio e espalho um pouquinho com a espátula. Mais uma camada de bolo, pressiono um pouquinho para igualar a camada de recheio e rego com mais calda de café. Coloco a segunda parte de recheio e espalho também um pouquinho com a espátula. E a última camada de bolo eu sempre vou regar do lado que eu nivelei e colocar essa parte em contato com o recheio. Depois é só pressionar bem esse bolo, cobrir com plástico filme e manter assim na geladeira por pelo menos 6 horas antes de finalizar. Eu sempre deixo meus bolos de um dia para o outro na geladeira, que eu acho mais fácil na hora de finalizar. Agora que meu bolo está bem gelado, fica muito mais fácil de colocar a cobertura. Então eu vou pegar aquele restante de buttercream de framboesa e vou espalhar pelo bolo todo com uma espátula. Pode colocar bastante cobertura para cobrir o bolo todo de uma vez, que fica bem mais fácil. E para tirar o excesso de cobertura eu vou usar uma espátula alisadora ou as costas de uma faca e vou tentar deixar o mais retinho que eu conseguir. E a espátula precisa estar sempre limpa antes de voltar para o bolo. Essa camada não precisa ficar perfeita, e se ficar alguma falha é só colocar mais um pouquinho de creme de manteiga e alisar novamente. E leve o bolo de volta para a geladeira por mais uns 20-30 minutos até que esse creme de manteiga esteja seco ao toque. Enquanto isso, já prepare o saco de confeitar com o restante do creme de manteiga, tanto de baunilha quanto de framboesa. Para fazer as listras, você não precisa usar um bico de confeitar, mas ele ajuda bastante para deixar as listras mais retinhas e mais bonitas. Aqui na caixa de informações abaixo do vídeo eu vou deixar os melhores bicos para fazer esse tipo de trabalho. A primeira camada do creme de manteiga já secou, então eu já posso começar a fazer as listras no bolo. E agora é só circundar o seu bolo intercalando os cremes de manteiga de baunilha e framboesa. Você pode fazer as listras na espessura que você quiser, do jeito que você quiser. Eu mudei de ideia no meio do caminho, de listras mais grossas para listras mais finas. Não tem problema, faça do jeito que você quiser. Depois de cobrir o bolo inteiro com as listras de buttercream, agora é só vir com a espátula alisadora e passando com a mão bem firme, mas sem pressionar demais o bolo e tirando todo o excesso. Cada vez que você voltar a espátula para o bolo, ela precisa estar limpa, então guarde todo o restante, todo o excesso de buttercream para fazer a decoração no final. E se alguma parte ficar falha, é só colocar mais um pouquinho do creme de manteiga e alisar novamente. Talvez o primeiro não fique perfeito, mas com um pouquinho de prática, logo você estará fazendo bolos listrados lindos.
E me conte aqui nos comentários qual fruta você usaria para saborizar o seu buttercream. E para decoração, use aquele creme de manteiga que você espatulou na hora de alisar as listras. As cores misturadas vão dar um efeito incrível à decoração. Cada detalhe faz toda a diferença no seu bolo. Eu estou usando pétalas de rosas desidratadas e um pouquinho de confeito de açúcar branco. E este foi o meu bolo de café com framboesa. Espero muito que você tenha gostado. Me conte aqui nos comentários se você quer ver mais bolos como esses aqui no canal. Não deixe de avaliar este vídeo e compartilhar muito com seus amigos. E para saber mais sobre essa receita, como rendimento, validade e armazenamento, visite o blog com o link direto logo abaixo deste vídeo. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma das próximas receitas da Belaria e me acompanhe também lá no Instagram. Obrigada e eu te vejo na próxima receita. Tchau!